Eu acho que o governo demorou para entender, primeiro porque, no fundo, não imaginava que aquele movimento ganhasse a dimensão que ganhou. Não havia uma avaliação clara sobre isso. Segundo, porque a verdade, a política econômica da Dilma, na verdade, começou já pedindo aos prefeitos, em início de mandato, que não aumentassem as tarifas de ônibus, e não havia uma política tão clara como havia no governo Lula, de articulação com os governadores e prefeitos. A Dilma era, digamos, uma presidente de gabinete, vamos chamar assim, e tinha uma enorme dificuldade. As relações dela com o prefeito Fernando Haddad, é bom lembrar disso, não eram boas, eram muito ruins. Na verdade, ela não percebeu que São Paulo foi o foco principal, a partir do qual cresceu a oposição a ela, e ela não tinha nenhuma política para São Paulo. Não tinha uma boa articulação nem com o governador Alckmin, nem com o prefeito Fernando Haddad. Esse é um erro político brutal. E se nós pensarmos de lá para cá, São Paulo se tornou o lugar de maior capacidade de vocalizar a oposição ao petismo no Brasil. E isso a Dilma não percebeu politicamente, que se não tivesse uma ação muito clara para São Paulo, ela poderia... Esse movimento não só seria o movimento de rua que a Ângela falou, mas esse movimento ele foi ganhando da rua às casas, né? Brincando um pouco. Vai ganhando da rua às casas. E não houve uma percepção política no núcleo do governo sobre isso, até porque, né, a gente ouve, né, reunião dela com a Gleisi na Casa Civil. De fato, uma dupla como essa não tinha como ter percepção da política brasileira, sinto informar, não tinha vivência da política brasileira, não conhecia as entranhas dos líderes regionais, nada disso. Assim, eu acho que politicamente estavam despreparados, aí termina esse argumento, e não tinham percebido o que a Ângela também estava expondo, que essa oposição ao PT não era de ontem, digamos assim, né? Assim, aconteceu, apareceram ali, era uma coisa contínua,